Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou Noemi, eu sou daqui do grupo não, sou daqui da paróquia, mas meu grupo de oração é lá em Moema. Eu amo esse grupo de oração aqui, mas eu comecei lá, né? Gente, vamos sentar. Vocês estão fazendo um seminário de cura, né? Primeira semana eu fiquei um pouco, semana passada eu fiquei também um pouco, não deu para ficar até o fim, mas depois eu escutei, está sendo uma bênção. E mesmo a gente escutando em casa depois, é impressionante como Jesus cura quando a gente se deixa curar, né? Quando a gente pede, quando a gente se conscientiza de que a gente precisa e quando a gente crê que esse Deus que nos ama, nos cura. Jesus quer nos curar. Jesus quer curar teu coração. Jesus quer nos curar de tudo que é culpa, de tudo que é medo, de tudo que são sequelas das coisas erradas que nós já fizemos algum dia. Nós vamos tratar hoje aqui da cura espiritual. Então vamos abrir a palavra. Quem tiver lá em Mateus 9, do 2 ao 9. Mateus 9, na verdade eu vou ler só do 2 ao 7. Muita gente, às vezes, não consegue trazer a Bíblia, né? Vem direto do trabalho. Todo mundo está com a Bíblia? Quem não está com a Bíblia? Ok, então vamos fazer assim. Eu vou ler aqui, porque se a gente não ler com o microfone, quem está sem a Bíblia não compreende as palavras, né? Que os outros irmãos estão lendo. É a cura de um paralítico, Mateus 9, do 2, eu vou ler até o 7. Podemos ler? Então, eu leio um pouco rápido. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, então, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Palavra da salvação. Então, essa palavra, a gente lendo assim, a gente fica até estranha, né? As pessoas vêm, trazem um paralítico numa maca, colocam na frente de Jesus. Para quê? Para Jesus curar. De quê? Da gagueira? De quê? Da paralisia. No entanto, Jesus não cura. Jesus diz assim: teus pecados te são perdoados. Por que será que, em vez de curar, que era o que o rapaz precisava, Jesus perdoou os pecados dele? Para mostrar para aquele povo, para mim e para você, que a maior paralisia que pode prejudicar uma pessoa é a paralisia causada pelo pecado. A paralisia causada pelo pecado, ela é tão forte que impede a gente até mesmo de ir até Jesus. Outras pessoas têm que nos trazer. Talvez muitos de vocês tenham vindo para a igreja, voltado para a igreja, vindo frequentar um grupo de oração por iniciativa própria, mas 90% das pessoas vêm trazida por alguém. Porque nós estamos paralisados pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Então,
Tanto é que a paralisia dele, percebam que ele foi levado por várias pessoas. Nos outros evangelhos, você vê que abriram lá em cima e desceram a maca, porque eles queriam que aquele irmão fosse curado. Então, a pior paralisia é a paralisia do pecado. O pecado, tem determinados tipos de pecado, meus irmãos, que eles criam cativeiros, prisões, e a gente fica ali, preso naquele pecado. Dependente de uma pessoa, num relacionamento errado, dependente de uma situação. Ficamos aprisionados por falhas que a gente não consegue vencer. Porque todos nós somos pecadores. Agora, uma coisa é eu ser pecadora e lutar contra o meu pecado, me confessar, pedir para Deus me ajudar. Outra coisa é eu cruzar meus braços e dizer, olha, quer saber? É isso mesmo, eu sou assim, pronto. Eu vou à missa, eu rezo, eu vou lá no grupo, mas eu sou desse jeito. Sabe, também não vou ficar feito esses fanáticos aí, dizendo que não pode tudo. Esse não está caminhando. Esse não quer nada com a vida. Não está caminhando. Não tem vontade de mudar. Só que muitas vezes a gente tem vontade de mudar e a gente não consegue. Aquele pecado que a gente confessa sempre, que é o nosso tendão de Aquiles, que a gente cai toda vez e cada vez a gente cai mais, e às vezes são pecados sérios, que a gente fica até assustado. A gente vai, se confessa, a gente sai dali dizendo que a gente não vai mais fazer. Aí, quando vem a ocasião do pecado, a gente lembra de não vou fazer. Daqui a pouco, quando você percebe, você já fez. Aquilo vai te dominando, é uma prisão. Por isso que em João 8 vai dizer que o homem se torna escravo daquele pecado. O homem que peca se torna escravo do pecado. Aquilo vai virando uma prisão na nossa vida. Por mais que a gente tente, a gente pede, a gente faz lá, vai, confessa, faz de novo. Aquilo vai crescendo, crescendo, que muitas vezes chega uma hora que a gente desiste de lutar, não dá mais. E todo pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém pecava. A gente sabe que está errado, mas é bom. Então a gente se entrega. Ou a gente luta e passa a vida lutando, achando que a gente é um fraco, aí aquela luta vai fazendo a gente achar que Deus não nos ama, que Deus não me dá aquela graça porque eu sempre faço aquilo, vai fazendo a gente se achar hipócrita, o diabo vai acusando a gente, dizendo que a gente é hipócrita, que a gente vive uma falsa santidade, a gente vai se encolhendo, a gente não desenvolve aquele dom que a gente recebeu lá na experiência de carismas, de dons carismáticos, a gente recebe o dom, mas a gente não vai adiante porque a gente não confia, a gente acha que Deus não vai nos ajudar na hora, a gente se fecha para a oração pessoal, e fica só rezando, aí lê uma ladainha aqui, faz outra oração ali, é um texto descompromissado, mas a gente não avança na oração pessoal, a gente não mergulha na palavra, a gente não fica tete a tete com o Senhor, porque a nossa consciência nos acusa de algo que a gente sabe que a gente não consegue vencer. Então, a cura espiritual, ela vem para curar as feridas que o pecado abre em nosso coração. Só que quando eu me confesso, eu sou curada dos meus pecados. A cura espiritual, ela se dá no confessionário. Então, você sai dali curado. O problema é quando você cai de novo, e cai, repete, cai, cura e vai, e pede perdão e volta, e adoece de novo daquele pecado, e não consegue sair daquilo. Então, aí você precisa de uma cura espiritual mesmo, onde você vai ser curado da raiz daquele pecado, daquilo que originou aquela situação da qual você não consegue se desvencilhar. Que muitas vezes chega um ponto que você não tem mais nem vontade de abandonar aquilo. Você se entregou. Lutou, aquilo foi crescendo. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, não vou perguntar. Mas é muito comum acontecer isso com a gente. Porque nós temos uma história de vida. Então, muitas vezes, esses pecados, eles estão na raiz da nossa árvore genealógica. São coisas que vêm de antepassados. Muitas vezes aquilo vem do período da nossa gestação, muitas vezes aquilo vem da vida que a gente teve, de um trauma, de uma situação que a gente viveu na nossa infância, na nossa juventude, no nosso passado. Mas de alguma forma aquilo entrou de uma forma mais forte na nossa vida, ali teve uma brecha onde aquele pecado se enraizou. Então a gente chama pecado de raiz, a cura do pecado de raiz, aquele pecado que está com a raiz forte. Então não adianta cortar a árvore, você tem que arrancar a raiz. Então, para isso, a cura espiritual. Para arrancar. E só quem pode arrancar é Jesus, com a nossa permissão. Porque Jesus respeita a nossa liberdade. Então, tem vários tipos de raiz de pecado. Tem raiz de pecado de todo jeito. Não é?
Tem todo tipo de raiz de pecado. Tem uma palavra lá em Romanos 2, versículo 1, que diz assim, que tudo aquilo que você critica numa pessoa, você faz. Então, eu vou ler para vocês. Essa palavra, ela se aplica a vários tipos de cura, de libertação. Olha, diz assim, Romanos 2, 1. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes a mesma coisa que eles. Você alguma vez já se pegou fazendo alguma coisa igualzinho à sua mãe? Você criticou a sua mãe a vida inteira daquele pecado. Você já prestou atenção que você está fazendo igual? Criticou o pai a vida inteira. Vou começar a dar uns casos aqui, assim, que a gente viu. Criticou o pai a vida inteira porque o pai é adúltero. Casou, arrumou um amante no emprego, largou a família. O pai adulterava e não saía de casa. E ela criticava o pai. E ela se tornou amante de um homem casado que também não saiu de casa. Ficou com a família dele e ela ficou sendo a outra. Até que ela passou por uma conversão. Mas ela não conseguia sair daquela situação. Ela sabia que estava errada, não conseguia. Até o dia que ela passou por oração. E ali, na oração, se foi na raiz de pecado, ela tomou consciência de que ela havia acusado o pai dela a vida inteira. Ela perdoou o pai dela em oração. Pediu perdão a Deus pelos pecados do pai dela, perdoou a amante do pai dela, e ali ela recebeu a força de Deus que ela precisava e saiu daquela situação de adultério. E hoje é uma mulher de oração. Então, é uma raiz de pecado. Ela lutava e ela não tinha força para sair. E já não era nem uma questão de gostar ou não gostar. Ela não conseguia se desvencilhar daquele pecado. Então, às vezes, a gente luta. Não estamos aqui, gente, justificando o erro de ninguém, nem acusando ninguém. Nós não somos nada para isso, quem somos nós. Mas é para a gente ir se enquadrando em situações parecidas. Então, naquilo que a gente acusa, principalmente pai, mãe, vô, avó, é muito fácil a gente fazer e fazer pior. Porque talvez aquela mãe, aquela avó não conhecesse a palavra de Deus, e a gente já conhece. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Outras vezes a gente não consegue se desvencilhar de determinadas situações de pecado por traumas que a gente viveu. É muito comum pessoas que caem em pecados da sexualidade terem esse pecado enraizado em alguma coisa ligados à sexualidade que ela viveu. Então, eu vou começando assim, dando assim uns exemplos. A gente vai... uma vez a gente estava rezando por uma moça jovem, e ela sempre namorou com aquele rapaz, e ela casou com aquele rapaz, e ela amava aquele rapaz, mas a vida conjugal deles era um desastre, porque na hora do ato conjugal, ela dizia para a gente que ela tinha nojo do marido dela, e ela gostava dele. E ela não contava nada para ele, então aquilo para ela era um tormento, porque ela se achava falsa com o marido, ela achava que ela estava traindo o marido, e aquilo foi virando um sofrimento na vida dela. E tinha uma raiz, que fazia com que ela evitasse o marido, e a pessoa casada que evita o marido, ela está em pecado. Porque o casamento é celebrado no ato conjugal. Ela está em pecados. Então, aquilo estava virando um problema. E aí, na oração, depois de conversar muito, tá, vai orando, enfim. E aí, ali ela revelou, foi lembrando o que aconteceu lá na infância dela, lá no interior onde ela morava. Foi um parente da capital, um sobrinho, passar férias lá. E ele ia sempre passar férias. E ele abusou dela várias vezes. Então, ali criou-se um trauma. Quando ela casou, o que aconteceu? Transferiu, né? Primeiro que ela não se aceitava, ela se culpava, ela tinha nojo do próprio corpo. Segundo, ela transferiu aquela situação que ela viveu, a raiva, o rancor que ela ficou daquela pessoa para o marido. Então, foi preciso perdoar o marido, perdoar a pessoa que fez isso com ela, se perdoar, porque ela carregava o sentimento de culpa. Geralmente, pessoas molestadas, elas carregam o sentimento de culpa. Então, tem que se perdoar, tem que perdoar a pessoa que fez aquilo, e tem que se acolher. Tem que se acolher.
E foi bom, assim, porque depois ela criou coragem, conversou com o marido, contou para ele que ela nunca tinha contado aquilo para ninguém. Ninguém sabia daquilo, só ela. E ela falava que às vezes nem achava que aquilo ainda era importante, que era uma bobagem, mas não era. Então, ali, era um trauma que estava aprendendo e estava levando ela a viver uma situação de pecado, porque ela estava se negando para o marido. E ali ia dificultar tudo, gerar filhos, enfim, criar a família, né? Para a qual ela tinha se casado, para ter uma família com o marido dela. Então, uma outra situação que às vezes pode gerar um pecado de raiz na nossa vida, é a gente assumir pecados de família, e às vezes a gente assume com orgulho, né? Ah, na minha família, bateu, levou. Na minha família, ninguém leva desaforo para casa. E a pessoa conta aquilo assim, até com certo... Vocês nunca viram ninguém falar isso? Minha família, as mulheres da minha família não levam desaforo para casa. Mulher da minha família não vive às custas de marido. E ali já cria um espírito de rebeldia, né? E já casa rebelde. Quem manda em mim sou eu. A palavra de Deus diz que a mulher tem que se submeter, ser submissa ao marido, né? Obedecer ao marido. O marido é o chefe. É o cabeça do casal. E quem disse que esse negócio de que mulher pescoço e vira para onde quer, está falando bobagem. Nós não viramos a cabeça de ninguém. Então, na hora que você assume aquele pecado, você começa a viver aquilo, e com muita propriedade. Então, a gente conhece uma pessoa que, hoje a gente é bem amiga nela, e ela falava muito isso lá no Nordeste. Que bateu, levou, quem fizer que faça bem feito, porque só vai fazer uma vez, a minha família é assim, na minha casa não tem isso, é pão, queijo, queijo, e ela falava isso, e ela era isso. Ela era isso. Só que enquanto a gente está no mundão, legal. Depois que a gente passa pela conversão, começa a caminhar com o Senhor, aquilo começa a incomodar. Aquilo começa a incomodar e o diabo começa a tirar partido daquilo para te ferir, para te paralisar. Porque agora você tem consciência que aquilo está errado. E ela começou a ter problema na pastoral, porque todo mundo brigava com ela, e ela achava que ela era vítima. Aí começou a ter problema em casa, problema com a família, problema do emprego, perdeu o emprego, porque peitou lá o chefe, brigou com o outro, não tinha papa na língua, falava tudo que vinha na cabeça dela. Enquanto ela estava no mundo, está lá fora, está fazendo a vontade do diabo, está beleza, entrou na igreja, o diabo vai atrás do teu pecado. Para te perturbar, para fazer você desistir, para barrar tua salvação, para que você caia, para que você dê conta testemunho, para que você não evangelize na sua casa. Olha aí, ela vai na igreja, olha como ela trata as pessoas. E por aí foi. E ela fazia oração, e ela rezava, e ela se penitenciava e nada. Até que um dia, no encontro, teve um momento de oração, e um orando pelo outro, e depois ali a gente foi fazer um acompanhamento, e ali na oração ela começou a pedir que ela queria mudar o temperamento dela, e não era temperamento coisa nenhuma. Ela tinha assumido um pecado de família, um pecado de raiz forte, porque de família a coisa já vem há tempos. E ali ela renunciou àquela mentalidade, aquele pensamento, né? Aquele pensamento que a gente traz de casa, de vô, de vó, né? Teu emprego é teu marido, não tem nada que ficar se submeter a homem, a gente vai escutando daquele da mãe, da avó. Então, são pensamentos enraizados de família. E ali ela renunciou àquele pensamento, pediu perdão a Deus pelas pessoas que ela já tinha ferido e apresentou a Deus as pessoas da família dela, das quais ela tinha escutado isso, que tinham ensinado esse comportamento para ela. A gente apresenta a Deus, pede perdão a Deus pelo pecado das pessoas da nossa família, para que nossa linhagem de família seja lavada, purificada daquele pecado, que a gente possa ter a cura espiritual que nós precisamos. Porque aquilo deixava muita sequela no coração dela, né? Perder as amizades, perder o emprego, né? Ficar mal vista dentro da igreja. Aquilo estava fazendo, ela estava tendo dificuldade de se relacionar com as pessoas, por causa de um comportamento, de um padrão de comportamento, que ela assumiu desde criança. Então, são pecados de raiz, que a gente chama, né? Enraizados. Que é para a gente descobrir, a gente tem que saber onde que está a raiz. Ah, mas como é que eu vou saber? A gente toma consciência daquilo e a gente começa a rezar e pedir para o Espírito Santo mostrar: Senhor, por que eu ajo sempre assim? Por que eu ajo sempre assim, Senhor? Por que eu sou racista? Vamos falar. Por que eu sou racista? Às vezes aquilo vem de família. Às vezes aquilo vem de família. Né?
E você cresce com aquilo normal, brincadeira, quando você vai para a igreja, que são meus irmãos, e você nota que você ainda tem, que você luta com aquilo, e luta, às vezes está lá naquela avózinha que ensinou aquilo, naquela bisavó que era racista, que era cheia de orgulho. E aí, o que é que eu faço? Eu trago aquela pessoa diante do Senhor em oração. Eu peço perdão ao Senhor pelo pecado daquela pessoa. Depois eu peço perdão a Deus por eu ter assumido aquele pensamento, aquele jeito errado de tratar as pessoas. Me confesso, sempre com a confissão, e aquilo sai, aquilo acaba. Muitas vezes a gente vê assim, famílias de temperamento difícil, pessoas de temperamento difícil. E todo mundo aceita, fulano, porque a família dela é assim. E ela também começa a se aceitar, porque a minha família é assim, mas não é assim não, gente. Então, a gente tem que buscar no Senhor em oração. Não adianta ficar confessando toda semana que xingou a moça da feira, que tratou mal o porteiro. Eu não consigo, é um temperamento, vem de família, corta, quebra em nome de Jesus. Quebra em nome de Jesus. Vai para a oração e pede ao Senhor que te liberte desse pensamento, desse temperamento irado da família. Pede perdão a Deus pelas pessoas da sua família que tinham esse comportamento. Aquelas chefes, matriarcas de família, que dominam a família inteira. Aquela mulher autoritária, que tem um espírito de dominação. Domina o marido, domina os filhos. Onde ela chega, ela domina. E muitas vezes essa dominação é exercida com palavras mansas, às vezes é mansinha, dócil, mas é autoritária. Domina o filho, cria problema com a nora, domina o marido. E tem um estudo feito por Dom Cipriano Chagas, fundador da comunidade Emanuel do Rio de Janeiro, que ele fala o seguinte, que uma mulher que tem espírito de dominação forte, ali está escondido um espírito de bruxaria, tem que renunciar, porque geralmente vem na raiz de família, e a gente não tem consciência de que é movido por isso, mas vai dominando, e muitas vezes domina os filhos de uma maneira tal, que para aquele filho prosperar, aquele que geralmente é o quidim, que ela senta a mão mesmo, que é o meu, esse aqui é o mando, eu domino, ele tem que sair, tem que mudar, tem que ir para outra cidade, sair de perto, para poder ter prosperidade na vida. Então, são pecados de raiz. Para essa pessoa tomar consciência de que ela é autoritária, dominadora, ela tem que primeiro passar por um encontro pessoal com Jesus, né? Para ela tomar consciência disso, tomar o susto de saber que ela é assim, e começar a pedir a Deus. Aí vai, confessa, domina de novo, confessa, e vai sofrendo, até que faz a oração da cura espiritual, onde a pessoa pede ao Senhor que revele a raiz daquilo que faz ela ter aquele comportamento autoritário, que faz tanta gente sofrer, e que faz com que ela também sofra. Porque é muito ruim a gente saber que as pessoas estão com a gente ali concordando por medo, e não por amor, por concordância, por comunhão. E isso acaba, às vezes, destrói uma família, destrói um casamento, né? Destrói uma pastoral, uma pessoa autoritária destrói um ministério. Onde passa, deixa a confusão. Então, o Senhor hoje, Ele quer curar as nossas paralisias, quebrar os nossos cativeiros que a gente carrega, de coisas que a gente faz e se acomodou, e aquilo traz feridas para nosso coração, fere a nossa alma. De coisas que a gente traz, que vem de traumas que a gente viveu e que a gente nem lembra às vezes está lá na vida intrauterina, eu nem sei por que eu sou assim. Às vezes a gente cai em pecados porque a gente assumiu, ou a gente acolheu palavras de maldição na nossa vida. Quais são as palavras de maldição que pesam na nossa vida? De pai, mãe, avó, pessoas que têm autoridade espiritual, madrinha, padrinha de batismo, professor, um chefe. Mas geralmente as que mais nos prejudicam são de pai, mãe, de descendência sanguínea, de autoridade, não tio, não na lateral, mas na vertical. Pai, mãe, vovó, bisavô, bisavó. Então, teve uma vez, que eu já vou para a gente poder rezar, uma pessoa
Essa moça, ela de família católica, assim, normal, tudo, mas ela não respeitava o corpo dela. Ela tinha uma vida, ela se prostituía, né? Não por dinheiro, mas ela não se valorizava. Ela ia com todo mundo, ela não tinha um tipo de vida assim bem depravado. E a mãe foi para a igreja, foi para a renovação para rezar por ela, né? Foi para rezar por ela e luta, reza pela filha, a filha rebelde, e não dava certo com ninguém, e arrumava um namorado, e traía o namorado, traía o noivo, era uma confusão a vida da menina. E um dia essa mãe estava rezando, estava lá o pessoal rezando numa célula, e ali, vamos interceder pela filha dela, todo mundo rezando, enfim. A primeira vez, teve uma época que essa menina era mais nova, e ela arrumou um namorado que era de gosto da família. E quando todo mundo achou que ela ia ficar com aquele namorado, e um dia ela ia noivar, casar, as famílias eram amigas, ela falou para os pais que ela ia terminar, porque ela gostava de outra pessoa. E ali teve uma briga de família, a mãe dizendo, não, mas ele é um menino bom de família, esse aí ninguém conhece, e começou aquela discussão. E no calor da discussão, a mãe disse, você nunca vai ser fiel a ninguém, porque você não presta. Quer acabar, acaba. Mas você não vai ser fiel para ninguém, você não vai ser feliz. E falou, abriu a boca ali, né? Então, a mãe lembrou dessa maldição que ela tinha lançado. Então, o pecado da filha, que a filha não conseguia e nem queria se libertar e deixar, na verdade, tinha uma raiz. Graças a Deus, a mãe já era de oração e a mãe mesmo chamou a filha, pediu perdão e cortou. Mas foi difícil convencer a menina que a menina era aquilo, porque a menina falava assim, não, o corpo é meu, faço o que eu quero, que bobagem, não vou receber oração. Então, foi todo um processo para convencer aquela filha, de que ela precisava receber aquela oração, que ela precisava se gostar, se valorizar, que ela tinha um futuro, que ela tinha um caminho, tudo. Aí, quando a menina recebeu a oração, ela foi mudando o comportamento dela. Mudou, deixou de ser, como a mãe mesmo dizia, a Maria vai com as outras, né? Então, muitas vezes, são pecados que têm raízes que precisam ser cortadas. É como um furúnculo, né? Não adianta você passar paninho, bota dizer compressa. Muitas vezes, tem que levar lá no médico para ele tirar, puxar de dentro, né? Dói, mas cura. Então, toda cura, às vezes, é dolorosa, porque a gente tem que admitir que a gente precisa ser curado. A gente precisa admitir que nós temos pecados de raiz, pecados fortes, pecados que estão nos dominando, que estão nos escravizando, nos fazendo sofrer e levando a gente a fazer outras pessoas sofrerem. Então, a gente vai pedir agora que o Senhor, que cura as paralisias, que Ele venha com a mão chagada dEle curar, nos libertar, quebrar os cativeiros que nos prendem e fazer uma cura espiritual na nossa vida. Então, diante das coisas que a gente foi falando, era para que vocês começassem a se colocar nas coisas que eu estava falando e ver, às vezes teu pecado de raiz é tão pequenininho, mas todo pecado pequenininho, meu irmão, minha irmã, termina no pecado mortal, à medida que a gente vai repetindo. Então vamos receber o Senhor, o médico da nossa alma, do nosso corpo, que nos livra dos nossos inimigos, como disse a palavra que vocês meditaram, porque nos ama. Invocamos o seu nome, invocamos o seu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Cante, invocamos o teu nome. Invocamos o seu nome, invocamos o teu poder, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós.
prodígios, com milagres. prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Cante vocês, manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta neste lugar o teu grande amor. Manifesta, Senhor, o teu poder. manifesta, Senhor, o teu poder, Com prodígios, milagres. com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós nos prostramos aqui aos teus pés, Senhor. Pedindo, Senhor, que a luz do teu Santo Espírito, Senhor, que a luz da tua presença, Senhor, venha iluminar, Senhor, as áreas escuras da nossa vida, Senhor. Aquilo que nós trazemos guardado, Senhor. Raízes de pecados, Senhor Jesus. Sequelas, Senhor, que ferem o nosso coração, Senhor, e que nos aprisionam. Ó Senhor, nós estamos aqui para te pedir, Pai querido, agora te pedimos em nome de Jesus, aqui presente no meio de nós, que o Senhor venha arrancando todas as raízes que nos prendem a pecados dos quais nós não conseguimos nos livrar, que nós sempre caímos, que sempre se repetem, que nos envergonham, Senhor, que fazem com que a gente se sinta infiel a Ti, fazem com que a gente se cobre, com que a gente se culpe, Senhor. Meu irmão, minha irmã, agora aqueles que quiserem podem ficar sentados. Porque se a oração, quando a gente faz a oração numa posição que começa a doer o joelho, doer a perna, doer a coluna, a gente se desconcentra. Você pode se sentar se você quiser. E fica com o teu coração prostrado diante do Senhor. A melhor maneira de você se prostrar agora diante do Senhor é você não resistir à cura que Ele quer fazer em você. O que nós vamos fazer aqui agora é apenas clamar. Clamar a cura, porque quem cura é o Senhor. Nos abandonar, não resistir. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque agora, a porção dobrada do Seu Santo Espírito no coração de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Vai mexendo, Senhor Jesus, na história de cada um deles. Vai revelando ao Santo Espírito de Deus a cada um de nós que feridas nós trazemos na nossa vida como sequela de pecado. Vai revelando, Senhor, as causas, a raiz desses pecados, Senhor. E colocando em nós agora um espírito de boa vontade, para que a gente se deixe curar, para que a gente deseje que o Senhor arranque essa raiz, para que a gente deseje sair dessa situação que às vezes é até confortável para nós, mas que está nos paralisando, que está paralisando áreas da nossa vida, que trazem uma profunda tristeza interior, que muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente é tão triste interiormente. Vem nos curar, Senhor. Vem nos libertar com a Tua presença agora. Apresente agora ao Senhor. Diga assim, Senhor, eu te apresento a minha vida. Eu te apresento a minha vida, E a minha família a minha família paterna. paterna, Fala o sobrenome do seu pai. Materna. Fale o sobrenome da sua mãe. Se você é casada, apresente o sobrenome do seu esposo, da sua esposa. Te apresento, Senhor.
E nós te apresentamos agora, Senhor Jesus, a nossa vida e a nossa família, e nos levantamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha libertar, curar toda a nossa raiz, toda a nossa linhagem de família, e vem nos curar, Senhor, de tudo aquilo que é infidelidade matrimonial, desunião, desamor conjugal, divórcio, falência de casamento, e vai apresentando a sua família, se houve algum tipo de divórcio, de separação, de adultério na sua família, seu pai, sua mãe, seus avós. Apresente ao Senhor o seu casamento. Você que não é casado, apresente ao Senhor a sua vocação, o seu desejo de contrair um matrimônio. E nós te apresentamos agora, Senhor, tudo que é padrão de infelicidade matrimonial, todas as pessoas da nossa linha de família, e nós mesmos, Senhor, vem nos curar de toda insatisfação dentro do casamento, todo sentimento de solidão dentro do casamento, Senhor, todo aquele que se sente como se estivesse numa prisão, todo aquele que está preso por mágoa do seu cônjuge, por maus tratos, por indiferenças, por dependência financeira, tudo que faz com que essas pessoas venham guardando rancores dentro de si. E o Pai Nosso diz que para que nós sejamos perdoados, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Se eu não sou perdoado, eu estou no pecado. Então nós precisamos perdoar, Senhor. Senhor, vem quebrar todo padrão de dificuldade de perdoar que está enraizado em muitos de nós aqui e que vem como um histórico de família, Senhor. E derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, lavando e curando, Senhor, quebrando toda a raiz, Senhor, de pessoas que vêm de famílias que têm um histórico de mulheres que sofreram no casamento, mulheres que fizeram sofrer no casamento, homens que sofreram no casamento, que fizeram sofrer no casamento, e vem quebrando, Senhor Jesus, todo histórico de repetição, de famílias que em cada geração se vê muitas pessoas que ficam solteiras, que ficam sozinhas, Senhor. Vem quebrando, Senhor Jesus, todo esse padrão de maldição, Senhor, de pecados de antepassados, Senhor Jesus, de pessoas que morreram magoados com rancor do seu cônjuge, de pessoas que disseram lá atrás que nunca iam casar, que se fosse dependesse dele o nome da família acabava ali. Ó Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, uma grande efusão do Teu Espírito Santo no casamento de todos nós que estamos aqui reunidos diante de Ti, Senhor. Uma grande efusão do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, na vida daqueles que pretendem casar, que desejam casar, que estão esperando, Senhor, aquela pessoa que o Senhor já separou para elas. Que seja quebrado toda ação do mal, Senhor, que impede, que desvia, que impede esses encontros. Apresente agora ao Senhor o seu casamento. Apresente ao Senhor agora o seu desejo de casar. Você que pensou assim, mas o meu não deu certo, apresenta para o Senhor. E vai perdoando as pessoas que o Senhor está te mostrando que você deve perdoar. E deixa Deus ser Deus. Nós te pedimos agora também, Senhor, que o Senhor venha quebrar de cada um de nós aqui, na nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa linhagem de família, Senhor, tudo que é maltrato, histórico de maltrato a crianças, maltratos físicos, maltratos verbais, violências, abusos, pessoas que não têm paciência com criança, pessoas que não gostam de criança em lugares públicos, mas não sabem por quê. Não sabem por quê, mas implica.
implica com criança dentro da igreja, implica com criança em restaurante. Mas você não sabe por que você tem esse sentimento. Nós te apresentamos nossa linhagem de família agora, Senhor, para que o Senhor venha quebrar no histórico da nossa família, interromper todo esse fluxo de maltratos a crianças, de abandono de crianças. E te pedimos perdão, Senhor, por nós, por eles, por tudo que foi aborto, tentativa de aborto, tudo que foi favorecer o aborto de uma outra pessoa. E se algum de nós aqui, Senhor, foi vítima de tentativa de aborto, ou em algum momento dentro do ventre de nossas mães, nós sentimos a rejeição, percebemos que aquela conversa, que aquela pessoa estava querendo induzir a nossa mãe, induzir o nosso pai a nos abortar. Nós te pedimos perdão por eles agora, Senhor. Nós não sabemos quem foi, não temos nem como perdoar, mas podemos pedir perdão. E pedir que seja interrompida nas nossas vidas todo o histórico de abuso, abandono e maltrato a crianças. Se você tem filhos agora, apresente o seu relacionamento com os seus filhos ao Senhor. Apresenta ao Senhor o teu relacionamento com os teus netos. Você não tem filhos, mas você percebe que você não tem paciência, que você implica com criança. Que quando você vê uma criança muito engraçadinha, todo mundo rindo, aquilo dá uma irritação em você. Que o Senhor agora te revele, coloque no teu coração e mostre para você de onde vem esse tipo de comportamento. E vá perdoando seu pai, sua mãe. Vai perdoando e entregando para o Senhor os momentos de dificuldade, de abandono, de indiferença que você possa ter vivido na sua infância. E que o Senhor abençoe as crianças das nossas famílias e nos dê a graça de sentir agora que o Senhor está curando a criança que está dentro de nós. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Tu que um dia dissestes: vinde a mim as criancinhas, agora nos acolhe. Acolhe a criança que tem dentro de cada um de nós, Senhor. A criança ferida, a criança machucada, que cresceu ouvindo insultos, críticas, palavras duras, pesadas. E por isso hoje você tem um temperamento difícil. E por isso hoje você grita com as pessoas. Por isso hoje você tenta se impor com as pessoas. As suas ideias sempre têm que prevalecer. E isso gera pecado e conflito na sua vida. Que o Senhor agora cure teu coração. Que você agora possa perdoar aqueles que te criaram, aqueles que te abandonaram, aqueles que foram indiferentes com você, aqueles que abusaram de você, que bateram em você, que humilharam você. Você que disse: aquela pessoa tornou a minha infância, a minha vida um inferno. Perdoa essa pessoa agora. O Senhor está te recordando. Perdoa. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu continuas com as Tuas mãos chagadas, arrancando as raízes de pecados que nos prendem, quer seja por nossos antepassados ou por atos cometidos por nós mesmos. Nós te bendizemos, Senhor, e te pedimos perdão por todas as vezes que nós tentamos abortar, por todas as vezes que algum de nós aqui possa ter cometido esse ato. Que o Senhor agora possa curar esse coração, Senhor, esse coração que já se confessou, Senhor, mas que continua achando que tudo que lhe acontece foi por causa disso. Vira a página, minha irmã, vira a página, meu irmão. Porque se você se confessou, se você se arrependeu, Jesus já te perdoou. Acolhe o perdão do Senhor e tenha a humildade de aceitar que você errou, mas que tem um Deus que te ama e que te reergueu. Nós te apresentamos também, Senhor, todos os pecados enraizados em nós, que fazem muitas vezes com que a gente não tenha respeito pelo nosso corpo, Senhor. Toda a tendência à exibição do corpo por meio de roupas indecentes.
Tudo que é tendência, Senhor Jesus, a malícia, a sensualidade, a fornicação, a prostituição, tudo que é tendência a valorizar demais a beleza. Você que foi criado no meio, onde era exigido de você uma perfeição do corpo, que era exigido de você sempre estar com a roupa muito arrumada, e você cresceu com isso, como se isso fosse um valor de vida, e hoje você se pega assim numa vaidade excessiva, sempre buscando um padrão de beleza ideal, e você nunca está satisfeito, e só olha os seus defeitos. Ser curada agora desse pecado que está enraizado em você, em nome de Jesus. Apresente as pessoas da tua família que te criaram dessa maneira, peça perdão a Deus por elas agora e renuncia, em nome de Jesus, a todo esse padrão de pensamento, de que a roupa tem que ser sempre perfeita, de que o corpo tem que estar sempre impecável, que não pode ter nada fora do lugar. Ser curada e liberta dessa escravidão agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo que é culto ao corpo excessivo, que nos leva tantas vezes, Senhor, a tomar remédios, a usar medicamentos, Senhor, que prejudicam a nossa saúde, a fazer tratamentos que prejudicam a nossa saúde, Senhor, a fazer uma carga excessiva de exercícios que nos prejudicam, que nos tiram dos nossos afazeres, que nos tiram de perto dos nossos filhos, que nos impedem de desenvolver as nossas responsabilidades do nosso estado de vida, Senhor. Dietas exageradas, tudo que é cativeiro, Senhor, de vaidade, vem quebrando agora nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, pelo poder do teu santo nome e pela intercessão de Maria Santíssima. E vem nos lavando, Senhor, lavando o nosso corpo com a tua água viva, com a água do teu Espírito Santo, Senhor. Derrama em nós um espírito de aceitação, Senhor. Vem quebrando, Senhor Jesus, todas as raízes de medo que nós carregamos, Senhor. Medo de envelhecer, medo de ser abandonada, medo de ficar sozinho, medo de ser incompreendida, medo de ser traído, medo de morte, medo de doença, medo de câncer, medo de assalto. Vem curando aqui, Senhor, de todo trauma de assalto, de violência urbana, Senhor. Vem libertando essa pessoa, Senhor Jesus, desse problema de pescoço. Eu não sei se é garganta, mas é na área do pescoço. Todo esse problema na área do pescoço, não sei se é tireoide, eu só vejo um pescoço. E o Senhor coloca muito forte no meu coração, que na sua família, primeira ou segunda geração passada, alguém morreu afogado. E na sua família muita gente tem medo de água, tem medo de mar, de piscina. E você foi criada com esse medo. E é o Jesus agora que te toca. Peça agora ao Senhor que lave esse teu pescoço, esse mal que você traz no seu pescoço, nessa região do pescoço, com o sangue dele. O sangue precioso do Senhor te cure. O sangue precioso do Senhor te liberte dessa falsa enfermidade. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Jesus. Pedimos por fim que o Senhor venha nos curar de tudo que é pecado, Senhor Jesus, cortando pela raiz tudo que se tornou hábito na nossa vida, compulsivo, Senhor. Toda compulsão por comida, toda compulsão, Senhor Jesus, por compras, toda compulsão pelo falar que faz com que você caia no pecado da murmuração, do julgamento, da crítica destrutiva, que faz com que essa compulsão pelo falar faça de você um agente de desarmonia na sua casa. Fala, depois fica irada, começa a brigar, começa a xingar. E você confessa e não consegue se libertar disso. Que o Senhor venha agora cortando pela raiz toda a origem desse hábito de falar,
que a sua mãe também falava. E muitas vezes você criticou a sua mãe dentro de casa. Pede perdão a Deus agora por ter criticado a sua mãe. Peça perdão a Deus por ter julgado a sua mãe. E peça que Ele te liberte, te cure dessa compulsão por falar. E nós ainda te pedimos, Senhor, vem quebrando, vem cortando, vem arrancando toda raiz de compulsão por jogo, por bebida, lavando a nossa memória degustativa, Senhor. Toda compulsão, Senhor Jesus, por cigarros, por fumos, compulsão por remédio, por drogas. Todos os hábitos compulsivos, Senhor. Vem tocando em nós, Senhor, e cortando em nós toda tendência à avareza, toda fraqueza diante do dinheiro, toda desonestidade na área financeira, na área do dinheiro. Tudo que faz pegar as coisas e traz o papel sulfite e traz a borracha, porque lá tem muito, isso é roubo. E aí depois não é mais uma folha, não são mais 3 folhas, já é o maço inteiro, o pacote inteiro de papel. Aí já não é mais o grafite, já é a caixinha com a mina toda. Vem nos libertando, Senhor, de todos esses pecados que nós trazemos enraizados, Senhor, que vem da avareza de antepassados. Avareza, Senhor Jesus, que faz com que as pessoas confiram as latas de mantimento, as frutas que tem na fruteira, vigiando aqueles que trabalham na sua casa como um algoz. É o Senhor agora que dá uma libertação aqui para você que tem mania de fazer isso, porque você aprendeu isso na sua infância, na casa dos seus familiares. Pede perdão a eles, por eles agora diante aqui do Senhor, e pede ao Senhor perdão por você fazer a mesma coisa. E você está liberta disso em nome de Jesus. Você vai perceber que sua atitude vai mudar. Por fim, nós te apresentamos o nosso corpo, Senhor, pedindo, Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrando toda a raiz de pecado que causa doenças em nós, que nos causa doenças que nós somatizamos, doenças que nós inconscientemente produzimos em nós mesmos para nos autopunir, doenças de pele, doenças no aparelho reprodutor, pressão alta. Vem nos curando, Senhor. Mergulha o nosso DNA no cálice do Teu sangue, Senhor. Doenças que nós fabricamos em nós mesmos por rancores que nós guardamos, Senhor. Doenças de antepassados que morreram com rancor, sem temor a Deus. Antepassados que morreram praguejando. Um antepassado aqui que morreu, que todo mundo falava que ele tinha um temperamento terrível. E ele tinha pressão alta. E aí, mas a pressão alta é hereditário. Mas essa pressão alta, ela vem desse antepassado. Então apresenta ele agora, apresenta ela, não sei se era homem ou mulher, essa pessoa da tua família, que você sabe que tinha pressão alta, que tinha um temperamento terrível, que todo mundo da família fala dele até hoje. Para que seja quebrado, para que seja tirado da tua vida toda essa sequela de pressão alta, na tua vida e na vida dos teus filhos. O Senhor também aqui revela que Ele está tocando uma pessoa aqui que reza pela conversão assim dos filhos, mas os filhos não querem nada com coisa de igreja. E você reza e você fala, mas eu desde pequena, muitos anos que eu luto e eles não querem ir para a igreja. Mas teve uma pessoa na tua família, não sei se foi teu pai, teu avô, e você vai se lembrar que essa pessoa, ela sempre criticava a igreja, falava mal dos padres, falava mal das pessoas, das mulheres que iam para a igreja, insinuavam que elas iam atrás dos padres, e você cresceu escutando isso. Pede perdão a Deus por essa pessoa que não está mais viva, por todo o pecado de blasfêmia, todo o pecado contra a igreja.
em usar o santo nome de Deus em vão. Pede perdão a Deus pelo pecado dessa pessoa. Manda celebrar a missa por esse teu antepassado. E que toda a raiz desse pecado enraizado de família, que trouxe sequela na vida dos teus filhos, que está impedindo teus filhos, seja cortado agora pela mão chagada de Jesus. Nós te pedimos ao Senhor, pelo poder do teu nome e do teu sangue. Sim, sim. Nós só te pedimos, porque o Senhor é o Senhor de todas as Tu és coisas. o Senhor, Jesus. E que teu Espírito Santo agora, Senhor, possa vir sobre cada um de nós, selando todas as áreas da nossa vida, Senhor Jesus, que foram alvos dessa oração. Que teu Espírito Santo possa ficar em nós, Senhor, e que ao longo desses dias o Senhor vai nos revelando, Senhor. Vá provocando em nós, Senhor Jesus, o desejo de conhecer, Senhor Jesus, aquilo que nos prende, Senhor, por tantos pecados que a gente até agora não conseguiu se libertar. Vem, Senhor, vem com teu Espírito, Senhor. Vamos levantando. Vamos levantando agora e agradecendo ao Senhor. Vamos agora agradecendo ao Senhor toda a cura que Ele fez na nossa vida, todas as feridas que as mãos chagadas de Jesus tocaram em nós. Vem agradecendo, meu irmão, minha irmã, porque a oração de ação de graças, ela tem um poder libertador que vocês não podem imaginar o que Deus faz no coração agradecido. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada por toda a cura, Senhor. Obrigado por todo o amor derramado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu nos ama, porque tu nos ama, porque tu nos ama. Glórias a ti, Senhor. Presença forte em mim. Eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui, Senhor. E cante adorando ao Senhor. Adoro o Senhor, Mas hoje eu sou porque Ele é digno de toda adoração. mais livre aos seus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou tua mão poderosa, veio e me levantou. Agora eu posso declarar, erga os seus braços e cante. Hoje livre sou, Hoje livre sou, tenho sede da tua graça. sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte, Sou mais forte, vou mais longe quando aqui está. palavras de amor. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, Livre sou, meu tesouro. minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor, Tribulações nem dor podem nos separar, e jamais irão romper. jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. E aplauda Jesus. Todo o bem que Ele fez ainda vai continuar fazendo na tua vida, porque Jesus é o Senhor. Amém. Coloca a mão no teu coração e vá tomando posse de todas as curas que foram proclamadas aqui. Assume para você, porque me vinha muito assim no coração, muitas dúvidas de pessoas. Será que sou eu? Será que é comigo? Será que isso é coincidência? Não, meu irmão, não é coincidência, não. Deus fala. Deus fala pelo seu Espírito, Deus cura através do seu Espírito. E se em qualquer uma dessas proclamações você se enxergou, você enxergou a tua história, diga: tomo posse, Senhor. Eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa graça da cura espiritual derramada sobre mim nessa noite, Senhor. E eu creio que a partir de hoje, todos os laços de enfermidade espirituais foram cortados em nome de Jesus e pelo precioso sangue de Jesus.
Levanta teus braços e agradeça com a tua voz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças por essa noite. Eu te dou graças por essa libertação. Eu te dou graças porque em teu nome eu sou livre. Eu te dou graças porque nada me prende mais ao pecado, Senhor. Tu rompestes todos os grilhões da escravidão. Tu és forte. Tu és um Deus soberano. Livre sou pela tua graça. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.